Salve pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e dessa vez eu vim falar com vocês sobre um lançamento, pessoal, de uma campanha que está imperdível no Catarse. Eu estou falando de uma obra máxima de Joey Kubert, estou falando de 1 milhão de anos atrás, lançamento da editora Monumental. Vem comigo que eu vou falar tudo sobre esse quadrinho bacanudo aqui. Antes de mais nada, né, eu já vou logo pedindo para vocês fazer exatamente o que está bem aqui, olha, curtir, assinar o canal e compartilhar. Fazendo isso, pessoal, vocês estão ajudando o canal de forma muito bacana, dando relevância para o canal, né, fazendo que mais pessoas conheçam ele e espalhando a boa nova de que existe um canal pai d'égua que fala sobre esse mundo, né, sobre todo esse universo pop, geek e nerd que a gente tanto adora. Já fez isso? Beleza então, então podemos continuar. Bom, como eu tinha anunciado antes, eu vou falar com vocês sobre esse quadrinho imperdível, 1 milhão de anos atrás, lançamento da editora Monumental, tá numa campanha no Catarse. Aqui, pessoal, a editora Monumental ela mandou, tá, para cá pro canal, uma edição teste pra gente dar uma lida, dar uma avaliada no quadrinho, no produto final, devolver com feedbacks, tá, para melhorar ainda mais a versão que ainda vai ser entregue para vocês na campanha que está atualmente no Catarse, como eu expliquei anteriormente. Então, muito obrigado, tá, a editora Monumental, desde já, por esse voto de confiança, por ter enviado, né, ter acreditado no canal, acreditado no feedback, que nós vamos, inclusive, já fazer um bate-bola, mostrar o que é que vai ser melhorado, inclusive, aí, né, para o produto que vai chegar até vocês. Mas desde já, eu já convido vocês, tá, já que estamos falando aqui do mestre Joey Kubert, convido também, eu vou deixar nos cards, vai ficar no vídeo final também, é um vídeo que nós já falamos sobre um grande quadrinho, vencedor de Eisner, vários prêmios, que já foi resenhado no canal, que é Fax de Sarajevo. Também outra obra máxima, tá, do mestre Joey Kubert, e que já foi resenhado no canal, recomendação de leitura. Fica aqui também um outro convite. Quer ajudar ainda mais o canal? Adquira os quadrinhos que são resenhados aqui, né, através do link na Amazon que a gente deixa. Fazendo isso, além de você estar adquirindo o quadrinho por um desconto, por um preço realmente imperdível, tá, na Amazon, se você ainda tiver a assinatura do Prime e tudo mais, aí, dependendo do fornecedor e tudo mais, você ainda ganha com frete grátis esses quadrinhos. Então, fica desde já o convite. E falando ainda do Joey Kubert, essa obra aqui, pessoal, tá, é um fato muito curioso, e aí fica mais um elogio aí para a editora Monumental, de estar nos apresentando, sabe, a obra que é queridinha do Joey Kubert. Ele fez isso em parceria com o grande amigo dele, Norman Maurer, no início da carreira, antes dele ficar mundialmente famoso pelos seus quadrinhos de guerra. Dentre eles eu cito o próprio Fax de Sarajevo, o quadrinho que eu acho que ele mais ficou realmente famoso, né, por Sergeant Rock. Tá? Essa edição que eu tenho aqui, ela foi publicada pela Panini Comics, um especial de aniversário, ainda, né, em capa cartão. Eu acho que vocês ainda conseguem nos sebos virtuais da vida, tá? Vocês ainda conseguem encontrar. Tem também Don't Try, Vietnã 1965, tá? Ele ficou mundialmente famoso por quadrinhos de guerra, pessoal. Ele também fez Ais Inimigo. Então, para quem conhece um pouquinho da obra e para quem não conhece, sugiro veementemente que você procure esses quadrinhos. Que o Joey Kubert, para quem não conhece, senhores, é um mestre máximo dos quadrinhos ocidentais. Tem uma escola, tá, com o seu próprio nome, a Escola de Arte, que dentro, sabe, dela saiu grande parte dos quadrinistas que hoje fazem muito sucesso, tá? Inclusive quadrinistas brasileiros, dentre eles Daniel Brandão. E Joey Kubert, pessoal, ele também ficou muito, já falei muito famoso por fazer a transposição das obras literárias de Edgar Rice Burroughs com seu personagem também máximo, Tarzan. Aqui publicados pela Devir, isso aqui vocês encontram, que a Devir inclusive reimprimiu, tá? Saiu em 3 volumes, capa cartão, simplesmente imperdíveis para quem curte, tá? Uma boa história de ficção quadrinizada por um dos maiores, né, por um expoente do meio. E aqui, pessoal, Tarzan também, ele serviu também de muito de inspiração para um dos primeiros personagens, né, mais autorais do próprio Joey Kubert, e como eu falei para vocês, queridinho dele. E eu estou falando
do personagem Thor. Deixa eu jogar aqui na grua para mostrar para vocês um pouquinho desse quadrinho sensacional. Pessoal, esse quadrinho aqui, tá? Tô trazendo aqui para vocês. Ele é capa dura, tá? Formato americano. Deixa eu tentar pegar um quadrinho no formato americano normal para eu tentar mostrar para vocês aqui o tamanho dele. Ele tá num formato acima do americano, tá, pessoal? Isso aqui é algo que já foi melhorado numa das primeiras propostas que a própria editora tentou, né, fazer pro lançamento desse quadrinho. Deixa eu mostrar para vocês o formato original. Tá? O formato original dela, tá? Quando ela eles tentaram fazer uma primeira campanha desse quadrinho, o nome do quadrinho era Thor, né, do seu personagem principal. Compilaria as edições 2 e 3 de Thor de 53, o lançamento foi em 1953, tá, pessoal? Seria totalmente em preto e branco, formato 17x24, que seria o formato americano. Aí, meus amigos, agora eles mudaram a forma, aumentaram o tamanho do quadrinho. Agora ele compila as edições 1 e 2 de Thor de 1953. Ele tem metade das suas páginas coloridas. E o propósito, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Formato 21x28 e o papel offset 150 gramas em relação ao anterior, que era o colchete de 115. Deixa eu mostrar para vocês a diferença de um quadrinho no formato americano para o formato atual do quadrinho que vai chegar nas mãos de vocês, meus amigos, quando vocês adquirirem aqui, ó. Simplesmente sensacional, porque quanto maior o formato, pessoal, maior a valorização justamente da arte. A começar pela capa, simplesmente sensacional. Aqui fica óbvia, né, a referência de Tarzan que Joe Kubert utilizou no seu personagem Thor, que vive na era pré-histórica de 1 milhão de anos atrás. E vamos ver aqui também o porquê que o quadrinho é tão bom. Começando, meus amigos, pelo editorial, tá, que já mostra aqui um pouquinho, né, do processo de criação do Joe Kubert com seu amigo Norman Maurer, contando um pouquinho da história deles, o início da carreira de cada um, né, e o que é que cada um trouxe para agregar a essa obra. E tudo aqui, pessoal, inspira originalidade, inspira inclusive referência a grandes mestres, tá, que vieram antes deles, né, dos pulps, né, das tiras de jornal, e eu vou explicar um pouquinho disso também. Tudo aqui, pessoal, inspira, como eu falei para vocês, originalidade, a começar pelos próprios autores, né, se apresentando e explicando o que levou eles a escrever essa obra, mostrando o processo de pesquisa, né, que eles utilizaram de referências fotográficas para retratar, né, para reimaginar e nos mostrar como é que seria justamente o nosso mundo há 1 milhão de anos atrás. Então, toda vez antes de cada história, tem uma breve introdução, né, um breve texto de cada um dos autores, mostrando aqui justamente, né, o personagem Thor, que é um homem, vamos dizer assim, das cavernas, mas que, através de um estrito código de honra, por que não dizer também bondade, tenta sobreviver nesse mundo tão inóspito e agressivo, convivendo aqui com animais pré-históricos, Tyrannosaurus Rex, né, tigres dentes de sabre, aonde com certeza aqui o homem com certeza não é, né, o predador, né, não está no topo da cadeia alimentar. Tudo isso, pessoal, é narrado com maestria pela narrativa gráfica precisa, dinâmica de Joe Kubert, inconfundível traço, tá, com ângulos que eu brinco que mesmo atendendo, né, a todos os padrões de publicação, né, a quantidade de quadros por página, ele consegue, tá, nos passar uma narrativa que, sinceramente, mesmo em 1953, parecia que estava predestinada, sabe? Ele tinha um tino de que isso um dia poderia até mesmo se tornar um filme, quem sabe? Pois nos lembra muito a narrativa, sabe? Intercalando entre narrações em off, em terceira pessoa, mostrando um pouquinho do pensamento do nosso personagem, o raciocínio dele, que mostra que ele tem que utilizar muito da sua astúcia e inteligência para sobreviver, né, aos animais, aos perigos, né, que lhe são impostos. Mostra aqui ele arranjando, justamente devido ao ato de bondade, né, fazendo amizade com seu parceiro, que seria, né, um parceiro de aventuras, que é o macaquinho Titi.
mostrando que também o fato dele, desses códigos, né, de bondade e tudo mais, tem um preço a se pagar, né? Então mostra que justamente vai acontecer com ele aqui logo na primeira história, onde ele vai ser expulso da sua tribo e condenado a vagar, né, por esse mundo de 1 milhão de anos atrás, e é o que vai justamente dar mote às várias aventuras que nós vamos encontrar aqui nesse quadrinho sensacional. Aqui, pessoal, pra vocês terem mais uma ideia aqui do nível de pesquisa e referência fotográfica utilizada por Joe Kubert para retratar, né, essa história, que por mais que seja uma ficção, tem muito ali, sabe, de pesquisa, né, justamente de referência. Obviamente intercalando também numa história, a história de 1 milhão de anos atrás, ela era intercalada, como eu falei, foi feita por duas mãos. E ela era intercalada também com pequenas tiras de humor, pequenas histórias de humor, inspiradas nas tiras de jornal, né? Engraçado. Então aqui tem The Wizard of Ugg, ou seja, o mágico de Ugg, em que mostra as intrépidas aventuras, né? Ou seria desventuras de um feiticeiro e seu fiel escudeiro, seu ajudante, né? Aprendiz de feiticeiro. Aí com muito humor, com muita sátira, intercalado com textos, sabe, que só nos ajuda a entender, né, a mente genial dos dois grandes autores que estão por trás dessa obra. Intercala-se também aqui páginas de apresentação, né, de página inteira, dos monstros, né, dos dinossauros. Aqui tem o estegossauro, o tiranossauro, e eu estou ansioso para os próximos dinossauros que vão ser apresentados nas próximas aventuras, pois a editora Monumental pretende lançar essa obra, pessoal, completa, em 3 volumes, tá? Sendo que o primeiro, como eu falei para vocês, está no Catarse. Não percam e não deixem de apoiar. Intercala-se também aqui, pessoal, uma outra proposta, tá, de história, que além de Thor e The Wizard of Ugg, né, o mágico de Ugg, também tem as histórias curtas de Danny Dreams. Aqui tem uma referência clara aqui também, tá, a Little Nemo, pois mostra que Danny, ele costumeiramente, sabe, tende a dormir, né, vamos dizer assim, a sonhar acordado, e nesse processo de sonhar, ele é justamente levado até 1 milhão de anos atrás. São uma referência clara, né, a Little Nemo. E aqui, pessoal, sempre culminando com Danny acordando, né? Ele sonha, vai para o passado e depois volta. Senhores, como eu falei para vocês, aqui tem uma edição extra, que é uma edição 3D, lançada ainda naquela época, que foi remasterizada pela editora Monumental e que nos foi trazida aqui em preto e branco, tá? Que só valoriza justamente a arte do nosso mestre Joe Kubert. Deixa eu mostrar para vocês, tá, todo esse processo de remasterização que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, que a editora Monumental tem e que está disponível no Catarse. Deixa eu mostrar a página do Catarse para vocês terem uma ideia. Aqui, pessoal, tá a página, tá, de 1 milhão de anos atrás, volume 1, Joe Kubert, por Monumental Editora. Senhores, aqui, como eu falei para vocês, capa dura, tá, 64 páginas, papel offset 120 gramas, 19 por 28, sendo metade das páginas coloridas e a metade em preto e branco, sendo publicado em ordem cronológica, pessoal. Aqui, como eu falei para vocês, tem a edição de 1 milhão de anos atrás e a 3D Comics número 2. Senhores, a fidelidade aqui não tem outra forma de a gente falar assim, é um trabalho, realmente um esmero que a Monumental está tendo em remasterizar todas essas imagens. Isso aqui, pessoal, foi quando ela foi publicada pela primeira vez na DC Comics, tá? No original, depois ela foi colorida pela DC Comics, e aqui é a versão remasterizada, tá? Que nos foi trazida pela Monumental. Mais uma prova aqui, ó. Versão original, a versão publicada na época pela DC Comics e a versão remasterizada. Realmente o Monumental tá aqui de parabéns por nos trazer a criação, sabe, queridinha, né, o preferido, o personagem preferido de Joe Kubert. Cara, um trabalho, sabe, editorial realmente caprichado e feito com muito carinho pela editora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um trecho aqui bem interessante do processo de remasterização que eles fizeram.
Fantástico, né, pessoal? Tirando do 3D, passando pro preto e branco. Aqui, ó, formato original e o formato remasterizado que vai sair, né, na edição que vai chegar até vocês. Nem preciso dizer, né? Eu acho que o mérito, o maior mérito dessa edição é justamente, como eu falei para vocês, trazer para vocês a obra seminal desse grande mestre, e que eu desejo toda a sorte para a Monumental nessa campanha, para que, poxa, tenha êxito, vocês apoiem. É uma leitura obrigatória para quem curte quadrinhos, curte, sabe, um pouquinho da história, das histórias em quadrinhos. Isso aqui é uma peça que você não vai estar pegando apenas um trabalho seminal de um grande mestre. Você vai justamente testemunhar justamente o diferencial, o fato desse cara ser tão bom ainda no início da sua carreira. Espero sinceramente que vocês tenham gostado da resenha, que apoiem a campanha de 1 milhão de anos atrás, para nós termos todos os 3 volumes aqui publicados no Brasil, né? Espero sinceramente que vocês também se cuidem. De novo, curtam o canal, se inscrevam caso ainda não estejam inscritos, compartilhem o vídeo e aguardem novidades. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.